Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sexto ano, a professora Tati aqui está para ministrar mais uma aula de História e hoje a professora Tati vem com um tema onde nós iremos retratar sobre a origem, tá, de Roma, da cidade de Roma, né? Como que ela se originou até nos tempos de república. Mas então nós devemos entender que república é o quê? Uma forma de governo que deixou marcas na história de Roma desde lá dos anos aí 509 até 27 a.C., tá? Então, essa instituição república deu-se uma forma de governo em Roma, onde nesse período o Senado fazia parte, né? E com a sua participação, ele que tomava as decisões sobre a sociedade, certo? Aí eu te pergunto, será que esse Senado que era praticado em Roma há milhões de anos atrás, né? Antes de Cristo, hoje, como que é hoje o nosso Senado? É totalmente diferente desse? Ou é igual? Ou tem alguma semelhança, né? Porque nós temos um Senado brasileiro hoje, não temos? E anteriormente, como que seria que, como que foi, né? Como que você imagina aí? Então, vamos lá. Então, nós aprenderemos duas formas de origem da Roma. A primeira, mas antes de falar da primeira, eu quero falar para você onde está aí a localização geográfica de Roma, né? Ela está situada onde aí? Na Península Itálica, né? Onde encontra aí a cidade de Roma, tá? Tudo bem? Aí eu quero mencionar para vocês que nesse slide, na página 33 de vocês, tem o quê? Os principais também povos que formaram Roma. E aí nós temos quem? Nós temos os sabinos, né? Os povos sabinos que chegaram até Roma. Aí nós temos também os sanitas, né? Os latinos, nós temos os umbrios. Esses foram os principais povos que chegaram nessa região. Mas depois foram chegando mais pessoas, mais outros tipos de povos. No caso dos ligúrios, no caso dos gauleses, dos gregos, quando a Grécia perdeu, né? Foi derrotada. E aí temos os cartagineses também. Esses povos, eles provavelmente, o principal desses povos aí foram os etruscos. Foram eles que, né, provavelmente aí têm sido os mais importantes aí para a formação inicial do povo romano, tá? Então, desses povos aí, gente, dá a entender-se o quê? Que houve-se uma miscigenação, ou seja, uma diversidade de povos que chegaram até Roma e construíram Roma, né? Uma grande cidade. Mas agora eu vou falar para você a segunda hipótese de como que Roma foi surgida, tá? A primeira foi a chegada desses povos que começaram a ministrar, a governar e tudo mais. Mas nós temos uma lenda que conta que havia-se, deixa eu passar até aqui para frente, conta-se uma lenda aí que a origem de Roma, a partir de ter, né, a guerra de Troia, que houve-se a perca toda lá naqueles povos, então reza a lenda que veio o rei de lá, aí voltando aqui, gente, aí o que acontece? Então reza a lenda que, vocês estão vendo aí, né, uma loba, vocês estão vendo dois bebezinhos se amamentando, né, algo misterioso, né? Dois bebezinhos se amamentando aí desta loba. Mas por que, professora? Então, reza a lenda que a segunda versão da origem de Roma foi que o rei aí, né, o rei Amúblio, o que acontece? Ele roubou o trono do seu irmão chamado Numitor, né? Então, além dele roubar o trono, além dele roubar o trono do seu irmão, ele enviou a sua filha, tá? Para casar-se com os pais desse bebê aí, tá? Então, reza a lenda que o deus Marte se apaixonou por ela, pela sua filha, né, que ele tinha mandado casar, e eles tiveram dois filhos, que são esses dois filhos aí, gêmeos, Rômulo e Remo. Era o nome desses gêmeos, Rômulo e Remo. Aí, quando Amúlio soube, né, Amúlio, seu tio, soube do nascimento desses gêmeos, ele mandou que fosse jogado, né, no rio Tibe,
esses dois gêmeos: ó, joga lá esses dois bebês no rio que eu não quero nem saber. Né? Ele não tem pai mesmo, eu já acabei com a vida do pai dele, então eu que não vou cuidar desses bebês. Joga no rio. E aí, então, como, né, ele era rei, o exército foi ali, né, um soldado do exército foi ali, pegou os bebês e jogaram no rio. Aí, a correnteza levando esses bebês, quem encontrou os bebês Rômulo e Remo foi essa loba, tá? E essa loba, né, ela acabou aí dando de mamar, tá? Reza a lenda, dando de mamar para esses dois bebês que estavam famintos, tá? E aí, essa loba acabou depois levando esses dois bebês até um casal de pastores, né? Pastor de ovelha. E aí esses dois bebês aí foram criados, né, por um casal de pastores. Quando esses dois bebês já adultos, né, eles foram descobrir suas origens nobres, que eles eram filhos de um rei, né? Que na verdade que esse rei foi morto pelo seu próprio irmão, né? Tudo para tomar o trono. Então eles acabaram retornando, porque lembra que o rio tinha levado eles para outro lugar, né? Não estava mais ali em Roma. Aí o que acontece? Esse rei voltou, esses gêmeos voltaram para Alba Longa, que era a cidadezinha ali de Roma, né? E aí, quando eles chegaram ali, o que acontece? Esses dois irmãos, eles começaram a ser rivais. Sabe por quê? Porque tanto um quanto o outro queriam o lugar do seu pai. Porque eles dois que eram, né, que tinham o direito de estar naquele trono. Eram eles dois, não o tio deles, né? Aí o tio deles ficaram muito furiosos com eles dois, eles foram rivais, mas entre esses dois irmãos, eu falo, eles também se tornaram rivais um do outro, assim como Amúblio e Numitor, que era o seu tio e seu pai anterior, entendeu? Então, os dois começaram a ficar sendo rivais aí, tá? Tudo para conseguir o trono romano. Então, nesse conflito, Rômulo matou Remo. Ó, o irmão matou o irmão também, assim como no passado. Então, Rômulo matou Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Por isso, Roma, por causa de Rômulo, entendeu? Deu para entender? Então, gente, são duas hipóteses aí da origem, né? E aí, daí então, começou a criar, né? Começou a desenvolver uma nova sociedade, começou a formar pequenos vilarejos ali em Roma, né? Onde havia esse pastoreiro, onde havia essa agricultura, começou a se desenvolver e tudo mais. E aí também, nessa época, Roma foi tomada pelos etruscos. Lembra que ali atrás eu falei que os etruscos foram povos muito importantes para a história de Roma, né? E esses etruscos, eles, que acontece? Né? Houve-se um processo, né? Ele deu início, os etruscos, a essa sociedade ser formada, né? A esses vilarejos se tornarem na economia, na política e tudo mais, certo? Então, vamos passar por entender a história da origem, né? Então, vamos passar para o próximo slide, que aqui vai falar sobre a monarquia. Ainda não era república, tá, gente? Nós estamos falando de monarquia. A primeira forma de governo de Roma, no comando de Rômulo, tá? Era quem? Foi quem? Monarquia. E quem ajudava Rômulo? Era os etruscos, tá? Os etruscos, vamos lá então. Então, gente, aí a monarquia, né? A Roma foi dividida em 3 grandes períodos, e esses 3 grandes períodos foi monarquia, república e império. Então, você vai aprender hoje o quê? Monarquia, república e depois vem o império, tá bom? Então, a primeira forma de governo da Roma foi a monarquia. Sendo a monarquia, então nós temos aí, houve-se, né, uma certa assembleia, e dessa assembleia foi constituído o Senado, onde era composto por quem? Pelos patrícios, tá? Pessoas mais idosas daquela época, pessoas que eram anciãs, que tinham uma experiência de vida e tudo mais, tá? E ali, esses anciãos, esses patrícios, eles iriam, tá? Nessa assembleia, junto também com um grupo, né, de familiares
e compostos de guerreiros patrícios, eles iam discutir leis. Dentre essas leis, nessa Assembleia dos Curias aí, foi onde eles começaram a dividir a população de Roma. A divisão de Roma, da sociedade, né, toda a sociedade ela tem uma classe baixa, classe média, não tem? Lá na Idade Antiga tinha o quê? Na Idade Média, primeira classe, segunda classe, terceira classe, né? É uma pirâmide. Assim também foi em Roma, tá bom? E aí a população de Roma foi dividida em 4 grupos sociais, que tá aí, que foram os patrícios, os plebeus, né? Os clientes e os escravizados. Tudo bem? Os patrícios eram aqueles nobres, né, proprietários de terra. Depois vem os plebeus, que eram homens livres, que eles ficavam que migraram ali, né, para Roma, para exercitar atividades comerciais, tá, de artesanato e tudo mais. E também participavam, eles tinham direito de participar da política. Tinha os clientes, esses clientes, eles eram homens livres que pertenciam à plebe, né, tinham um auxílio econômico, tá? E tinha os escravizados. Esses escravizados, eles eram geralmente prisioneiros de guerra que perderam a sua liberdade por não conseguirem pagar suas dívidas, tá bom? Então, eles acabavam sendo escravizados e ao irem presos, passavam a ser escravizados, tá bom? Então, vamos lá agora para o próximo slide. Aqui, República agora. A República, gente, ela foi aí, durante o período da República, Roma foi governada por magistrados, tá? Que foram eleitos para exercer funções em um tempo determinado, aí de aproximadamente 1 ano, tá bom? E era uma garantia de que mais homens livres poderiam participar, né, das reuniões, da vida política, né, porque anteriormente, lá na monarquia, nem todos os homens poderiam participar da vida política, né, nem todos os homens eram considerados livres, entendeu? Mas aqui já na República, eles já passaram a ter uma autonomia, a maioria das pessoas passaram a ter uma autonomia para exercer, né, para ser cidadão, ser considerado cidadão, para exercer, para participar aí de algumas reuniões, né? O poder, durante a República, o poder, tá, não era exercido apenas por um indivíduo, mas sim era no conjunto. República, como se fosse a democracia. Havia-se mais de que aí 3 instituições para decidir as leis, no caso, magistratura, o Senado e a Assembleia. Então, tinha que passar por essas 3 instituições para ser aprovada uma lei, tá? A magistratura e o Senado e a Assembleia, o que eles fizeram? Eles conversaram e acabaram decidindo que, né, os principais magistrados seriam quem? Cônsules. Quem eram os cônsules? Eram pessoas muito importantes que exerciam tanto o poder militar quanto civil, tá? Pretores, como tá aí, ó. Pretores, que eram responsáveis pela justiça, né? Pelo governo ali. E os questores, quem eram os questores? Eram pessoas tesoureiras, eram pessoas responsáveis pela administração dos gastos públicos, né? E também por cobrarem impostos lá daquela classe mais baixa, dos escravizados, um exemplo. Os edes, que era encarregado de cuidar da infraestrutura urbana, tá? Como abastecimento de água, né? Esgoto, rua, essas coisas. E os censores, que eram responsáveis por revisar a lista dos senadores, né, do recenseamento do cidadão, de contar quantos cidadãos tinha em Roma e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá agora. A luta dos plebeus, tá? Vamos lá para a luta dos plebeus, abre aí no seu livro, na página 38. Na sociedade romana, havia uma grande desigualdade de direitos humanos, né? Assim como sempre houve em toda a história da humanidade, houve-se o quê? Né? Uma grande desigualdade de direitos políticos, né? Que ficavam restritos somente para os patrícios. Lembra ali atrás que eu falei que os patrícios eram aqueles guerreiros militares que exerciam o papel de político, de bom cidadão, era eles que tinham autoridade máxima?
tá? Então, os plebeus, eles estavam cansados de ver todo o poder na mão de quem? Dos patrícios. Era muita injustiça, era muita desigualdade no meio político. E os plebeus, eles queriam também estar ali, tendo esse mesmo direito, né? Também na parte de direitos econômicos e tudo mais. Então, eles viam, os plebeus, que havia uma má distribuição de terras, né? Era totalmente desigual. E aí, então, foi daí que começou a luta dos plebeus em busca de liberdade, de justiça, tá? Enquanto os direitos eram poucos, os deveres eram para todos, ó. Então, quer dizer o quê? Que direitos eram para poucos, na verdade, só para os patrícios. Mas os deveres eram para todos, principalmente os plebeus. Eles tinham muitas obrigações a serem pagas, principalmente o pagamento de impostos que os patrícios não pagavam, os plebeus pagavam. Entendeu? Então, na realização de diversos trabalhos, os patrícios estavam isentos, os plebeus não. Isso tudo era uma insatisfação deles, né? Que trouxe aí uma grande luta. E essa situação ficou meio que desequilibrada, né? Entre direitos e deveres, que levou aí aos plebeus, né, o descontentamento. Então, por fim, o que acontece? Eles acabaram resolvendo abandonar a cidade como forma de pressionar os patrícios a rever as leis. Porque lembra que os patrícios, eles dependiam dos plebeus para poder trabalhar para eles. Para poder ali levar a economia, né, de Roma para o alto. Então, o que os plebeus fizeram? Nós vamos abandonar Roma, deixar os patrícios na mão. Vamos ver se eles vão rever a lei. E aí, então, foi onde, tá, os patrícios, eles acabaram, eles contavam muito, né, com a participação aí deles, dos plebeus, porque os plebeus também faziam parte do exército romano. Então, sem exército, o que acontece? A Roma fica isolada, Roma fica sem segurança, né? Então, por isso, os patrícios acabou cedendo às leis. Então, aí foi aonde que os plebeus passou a ter certos direitos. Aí os patrícios foram lá e falaram, não, podem voltar, retomar para Roma, porque eu preciso de vocês no exército, eu preciso de vocês trabalhando aqui na economia, para desenvolver a economia, pode voltar. Eu vou rever a lei. Foi daí, então, dessa luta toda dos plebeus contra os patrícios, né, em busca de direitos, onde foi aí conquistado, né, foi listado alguns instrumentos. Dentre deles tiveram os tributos, né, aí, ó, os tribunos, tá, que fala da plebe, né, onde que dava direito aos plebeus de eleger 2 representantes com poder aí para tomar decisões do Senado, tá? A lei das 12 tábuas, que era um conjunto de normas escritas de qualquer cidadão podia consultar para evitar, né, injustiça, para evitar injustiça. A lei Canuleia, que autorizou o casamento entre patrícios e plebeus, porque antes não podia, né, uma plebeia casar com uma mulher da origem dos patrícios, tá? A lei Licínia, a Sextia, né, que promoveu o fim da escravidão por dívida. Então, aí, a partir do momento dessa luta dos plebeus, os escravos passariam a ser, né, libertos de toda aquela dívida que ele tinha que pagar, tá bom? Então, vamos lá agora para o próximo. As Guerras Púnicas. Então, por volta aí de 264 a.C., ocorreram os primeiros confrontos entre os cartagineses e romanos. Lembra que a professora Tati falou lá no início quem foi que formou Roma? Os cartagineses também formaram Roma, estavam ali dentro de Roma. Mas eles entraram em conflito com outros povos ali de Roma, tá? Os conflitos se deram em sucessivas guerras, chamadas pelos historiadores de guerras púnicas. Por quê? Estava sendo referido ao quê? Ao termo punus, nome dado pelos romanos aos cartagineses, tá? Nos primeiros conflitos, gente, os romanos, eles venceram os cartagineses, tá? Garantindo aí o domínio sobre a ilha ali de Sicília, né? Toda essa região ali de Roma. Mas também não demorou muito, os Cartago, né? Os cartagineses reagiram. E aí o que acontece? A cidade contou com a habilidade de 2 comandantes. Um chamado Amilcar,
junto com seu filho Anibal. Nossa, Amical, ele idealizou muito, ele foi lá, ele conquistou a Espanha, que era muito rica economicamente, né? E aí ele passou a tomar posse, Amical passou a tomar posse também ali de muitas conquistas que ele tiveram de Espanha, garantindo, né, uma certa posição social aí. Ele, Amical e Anibal, o que eles fizeram? Eles fortaleceram ainda mais o corpo militar do seu exército, tá? Eles foram e pagaram também mais soldados para entrar no seu exército. E aí, presta atenção, Anibal, ele iniciou uma campanha militar, né? E essa campanha militar era para cercar os romanos da cidade deles. Então, para isso, o que ele fez? Ele organizou um exército formado por soldados e elefantes. Tá vendo os elefantes aí? O exército romano, né, era liderado não por cavalos como lá na Grécia que vocês viram, mas sim por elefante, por eles terem um porte, né, um grande porte. Então, o soldado, ao subir nesse elefante, ele já avisava de longe quando iria ser atacado por inimigo, entendeu? Então, esse exército aí, ele marchou para Roma, atravessando aí várias cadeias, né, a cadeia do Alpes, né, e ele enfrentou aí vários precípios, alturas, né, montanhas, neves, porque você sabe que a região ali de Roma também, há muitos anos atrás, era muito frio, e muitos soldados morreram, gente, nessa ida de Anibal, né, para conquistar aí mais territórios. Então, eles morreram nesse percurso, mas alguns sobreviveram e conseguiram retomar para Roma, tá? 50 anos depois, Cartago, né, a cidade de Cartago, ali de Roma, voltou a prosperar, representando novamente uma ameaça ao poderio de Roma. Então, os romanos empreenderam outra guerra contra Cartago. Olha só, dessa vez, após 3 anos de guerra, eles arrasaram a cidade, destruindo o quê? Prédios e casas, né, onde apropriavam-se aí várias riquezas, distribuíram terras entre os ricos proprietários romanos, transformaram aí em escravos cerca de 40 mil sobreviventes cartagineses, ou seja, então os cartagineses foi derrotado novamente pelos romanos, tá? Então você vê que tanto os cartagineses quanto os romanos, eles tinham um exército potente. Porém, né, os cartagineses, eles foram mais fracos. E aí quem levou a vitória foi Roma, tá? Foi Roma. Deixa eu passar aqui para vocês. E aí houve-se uma grande crise. E essa grande crise, gente, tá ali de Roma, porque eles investiram muito também no exército, tá? Para poder pagar soldados, para poder comprar equipamento para ir para a batalha, eles acabaram entrando em crise. Então, aí, ó, crise da República. As conquistas da plebe beneficiaram somente os clientes e os plebeus, enriquecidos com o comércio. A maioria das pessoas ainda passava por dificuldades e lutava pela distribuição de terras. Alguns representantes da plebe lutavam por justiça e melhores condições de vida, né, para os romanos mais pobres. Mas, anos depois, gente, Caio Glaco, né, um romano, Caio Glaco, ele propôs aí a fundação de colônias romanas nas terras conquistadas. Então, para isso, ele tentou o quê? Enfraquecer o Senado romano, o que gerou muitos conflitos, e ele também foi assassinado pelos patrícios, que o objetivo deles era manter seu privilégio e seu poder, né, os patrícios. Então, se chegou Caio Graco lá e tentou fazer a cabeça ali, né, da população mais pobre, o que acontece? Os patrícios foi lá e acabou com a vida dele, certo? A escravidão em Roma. A escravidão em Roma, tá? Além dos problemas já com má distribuição de terra, né, péssima vida econômica, os governantes romanos sempre enfrentavam outros desafios, como o crescimento de número de escravizados e tudo mais. Como os romanos realizaram diversas conquistas e aumentaram
o limite de seus domínios, a escravidão passou a ser utilizada com maior frequência, tá? Porque os povos dominados eram o quê? Transformados em escravizados. Tudo bem? Outro fator que ocasionava também a escravidão sempre estar ali era o endividamento, né? Sempre, gente, porque põe aí, né? Um escravo já é pobre. E aí ele luta para pagar sua dívida, mas ele também precisa comer, beber, se vestir. Então, uma dívida vai virando uma bola de neve. Então, ele nunca saía do endividamento, certo? Então, cada vez mais essas pessoas, elas estavam o quê? Se tornando escrava, tá? Aí onde muitos, houve aí o abandono das crianças, né? Recolhidas por mercadores. Aí o que os mercadores faziam? Chegava lá no negro, né, num escravo, ou seja, ele qual da nacionalidade dele, e falava assim, você não tem dinheiro para me pagar, então me dá o seu filho, porque eu vou fazer dinheiro com ele. Muitos eram feitos assim, tá? E aí, muitas crianças também foram vendidas em forma de escravas, né, para poder aí, e isso daí foi fazendo com que a escravidão aumentasse cada vez mais, tá bom, gente? Aqui. Agora, gente, chegou a vez de vocês, tá? Vocês vão realizar os exercícios aí nas páginas 35, 36, até 49, tá? Essas 35 e 36 são bem pouquinha coisa que vocês têm que responder. Nós iremos fazer a nossa correção na próxima aula, tá? Sabe aquele abraço apertadinho e bem gostoso que só se dá em alguém muito especial? Esse alguém especial é você, tá? Um beijo. Espero que você tenha entendido a origem de Roma, da cidade de Roma, tá? Então, um beijinho e até a próxima aula.